Olá a todos e todas. A gente continua hoje o conteúdo iniciado no vídeo anterior, que era esse do método dos multiplicadores de Lagrange, que a gente usa para determinar pontos onde uma função assume valores extremos, ou candidatos pelo menos. Depois a gente tem que estudar e comparar o valor da função em todos eles, mas pelo menos para encontrar quem são os pontos que são candidatos a extremos de uma função quando as variáveis estão sujeitas a alguma restrição. A gente viu no vídeo anterior quando a restrição é uma só, do tipo g de xy igual a zero ou igual a uma constante. Vou colocar assim. Quando a restrição é desse tipo, a gente pode tratar ela como uma curva de nível dessa função g de xy. Então você tem lá a sua função f de xy que você quer maximizar ou minimizar. E você tem a função g de xy, que é a restrição, ou que te diz como é que as duas variáveis estão conectadas. Essa foi a situação que a gente viu no vídeo anterior. Hoje eu queria observar com vocês uma situação que é, na verdade, uma generalização dessa daqui. Vamos supor que você queira maximizar ou minimizar uma função sujeita a uma condição. Isso para a função de duas variáveis. Função de duas variáveis, uma restrição dessas já vai me dar uma curva, tipicamente no plano xy. Então, para a gente falar de mais do que uma restrição, a gente vai ter que ir para 3, 4 ou mais variáveis. 3 ou mais. Então, a ideia é que para 3 variáveis, por exemplo, a situação seria mais ou menos assim. Você quer achar identificar ou localizar os extremos de uma certa função que dependa de variáveis x, y, z, sujeitos ou com uma ou mais condições. No caso, eu vou falar hoje da situação com mais do que uma restrição. Então, identificar os extremos dessa função, sabendo-se que essas variáveis x, y, z não estão livres para assumir qualquer valor, mas você tem algumas restrições aí. Vamos colocar duas restrições: g1 de x, y, z igual a uma certa constante c, vou chamar de c1, e g2 de x, y, z igual a uma outra constante c2. Então, cada restrição dessas me dá uma superfície, ou em princípio, tipicamente, vai corresponder a uma superfície em R3. Por exemplo, se você tiver
z quadrado mais y quadrado mais x quadrado igual a 9. Isso aí corresponde a uma esfera de raio 3. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. Ou então z igual a x quadrado mais y quadrado. Se você colocar tudo isso do mesmo lado da igualdade, x quadrado mais y quadrado menos z igual a 0, é equivalente. Ou poderia ser z menos x quadrado menos y quadrado igual a 0 também. Isso daí representa um paraboloide no R3. Tangente ao plano XY na origem coisa assim. Então, em geral, uma equação de restrição desse tipo em 3 variáveis vai corresponder a uma superfície. E o que acontece se você tem mais do que uma restrição, 2 restrições, por exemplo? Cada restrição corresponde a uma superfície. Vamos supor que uma das restrições G1 igual a C1, por exemplo, corresponde aos pontos dessa superfície. Outra restrição vai corresponder a outra superfície. Vamos supor que esteja aqui assim. E aí a interseção das duas vai ser uma curva aqui em cima dessa superfície. Bom, que vai ser uma curva que está contida nas duas superfícies, ou seja, é comum às duas superfícies. Vamos supor que a outra superfície amarela aí faça alguma coisa assim. Então, a combinação das duas restrições, ou seja, dizer que x, y e z satisfazem a condição 1 e a condição 2, significa a mesma coisa que dizer que x, y e z são as coordenadas de um ponto que está em cima dessa linha verde. X, y, z. Ou seja, você quer maximizar ou minimizar ou achar os extremos da função f, considerando-se que o ponto está nessa linha de interseção das duas superfícies, que significa satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, ok? Como a gente viu na aula passada e nas aulas anteriores, o vetor gradiente é sempre perpendicular a curvas de nível ou superfícies de nível. No caso aqui, essas superfícies são superfícies de nível das funções de 3 variáveis G1 e G2. Vamos supor que essa superfície branca corresponde a G1 de x, y, z igual a uma constante que eu tinha chamado de C1. E essa superfície amarela corresponde, ou ela é uma superfície de nível da função G2. Onde essa função é constante igual a C2. Então, o gradiente vamos supor nesse ponto aí que eu destaquei, x, y, z. O gradiente da função que tem esse gráfico branco, vamos supor que ele seja, deixa eu ver onde que eu vou desenhar ele aqui. Aqui assim, esse é o gradiente da G1. E o gradiente da função G2 vai ser um vetor perpendicular à superfície amarela. Ortogonal à superfície amarela. Deixa eu ver, vamos supor que ele aponte mais ou menos aqui assim. Vou pegar azul para ele. Então isso aí vai me dar o gradiente
da G2. Então, o ponto é mais difícil a gente visualizar isso aqui em 3 dimensões, mas vamos supor que o gradiente da função f, que não tem nada a ver com a g e com a... Mostrando imagens correspondentes. Então, o gradiente da f, o interesse nosso vai ser que, num ponto onde a função atinge um valor máximo, ou um valor mínimo, ou um valor estacionário, a gente pode considerar esses também, é que o gradiente da f seja... deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui, vermelho talvez para o gradiente da f. Ele seja perpendicular a esses dois, quer dizer, não tem como ser perpendicular a esses dois, ele, na verdade, ele tem que ser combinação linear desses dois vetores. Ele tem que estar no espaço gerado pelo vetor gradiente do G1 e do G2. Isso significa o quê? Que, no caso, quando a gente tinha em uma dimensão só as curvas de nível da restrição e as curvas de nível da função f, vamos supor que as curvas de nível da f fossem aqui assim, quer dizer, a restrição era uma só, deixa essas verdes aí serem as curvas de nível da f, e a restrição, vamos supor que a restrição corresponda a uma curva aqui assim. Os pontos candidatos a extremos aí da função nessa curva que define a restrição eram os pontos onde essa curva era tangente a alguma curva de nível da f. E o que definia, ou o que era a característica associada a essa tangência, ou seja, o que caracterizava essa tangência? Que os vetores gradientes da condição de restrição fosse paralelo com o vetor gradiente da função que você está querendo achar os extremos. Aqui seria um outro ponto em que isso aconteceria também. Os dois, vamos supor que aqui o vetor gradiente da restrição aponte para fora aqui. E o vetor gradiente da f continue apontando para dentro. Ou para dentro não, mas para a direita da curva verde. Só que um pouco mais para cá, assim. De maneira que as duas fiquem no mesmo alinhamento. Essa é uma condição para haver tangência ali naquele ponto. Num ponto em que elas não são tangentes, os dois vetores vão apontar em direções não paralelas. Como aqui, por exemplo. Gradiente da f. E aqui gradiente da g. Então, a gente, na hora de utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange, o método consiste em tentar localizar ou identificar esses pontos onde os vetores gradientes são múltiplos um do outro, no caso de uma dimensão só. No caso de mais do que uma restrição, o que eu quero é que o vetor gradiente da função f esteja no espaço gerado pelos vetores gradientes das restrições, das condições. Por que isso? Porque isso vai garantir que a curva ou a superfície de nível da f, vai ficar difícil visualizar aqui, mas ela seria uma terceira superfície além dessas duas, mas eu quero que essa curva de cor meio
turquesa, aí meio, sei lá, verde claro ou azul. Eu quero que esse ponto, onde a função assume um valor extremo, quer dizer, não é que eu quero, mas é uma característica desse ponto onde a função assume o valor extremo, é que ela toca, vamos supor que o valor da função, quer dizer, com o gradiente da f desenhado aí, como está esse vetor vermelho, o valor da função cresce quando você continua indo na direção do gradiente. Então a ideia é que essa curva, que é a combinação das duas restrições, ela, naquele ponto ali, ela atinja a curva de nível mais externa aí na direção do gradiente, que ela, de todos os pontos que ela passa. Então é parecido com isso daqui, ó. Se eu quero maximizar, né, a curva da restrição, que é essa daqui, nesse ponto ela atinge a curva de nível da f, que tem o maior valor de todos eles. Então ela fica sempre para o mesmo lado dessa curva de nível extrema aí da f. Ela encosta nela só naquele ponto onde ela atinge o maior valor de todos e depois volta a se afastar. Ali é o máximo valor que ela atinge. Então aqui é a mesma situação, ou uma situação bem semelhante, mas agora, em vez de curvas de nível, eu tenho superfícies. As minhas restrições combinadas correspondem a essa curva turquesa aí. E aí um ponto onde a função atinge o valor máximo, por exemplo, sujeito a essa restrição, é um ponto em que essa curva turquesa só encosta nessa superfície de nível vermelho aí da F e depois se afasta de novo. Ou seja, ela só tangencia ali. Para isso acontecer, os vetores gradientes das restrições, quer dizer, o vetor gradiente da F tem que corresponder a uma combinação dos vetores gradientes das restrições. É como se o vetor gradiente da f estivesse no plano gerado por esses dois vetores das restrições. Porque se não estiver, se houver um ângulo ali, é semelhante a essa situação aqui, ó, em que o vetor gradiente da f forma um ângulo com o vetor gradiente da restrição, ou no caso aqui é uma restrição só. Se ele formar esse ângulo, significa que a sua restrição está cruzando a curva de nível naquele ponto. Se ela cruza, tem pontos de um lado e pontos do outro lado. De um lado da curva de nível, a função assume valores menores do que os valores na curva de nível. Do outro lado da curva de nível, a função assume valores maiores do que na curva de nível. Então, naquele ponto, em cima da curva de nível, ele não vai ser um ponto de máximo nem de mínimo, porque a função é maior mais para frente e é maior aqui assim do que ela é nesse ponto e é menor aqui do que ela é naquele ponto. Então, naquele ponto não dá para ser máximo nem mínimo. Ok? Então, isso só para entender o que está se passando aí. Então, aqui é a mesma coisa. Se o gradiente, em algum ponto, o gradiente da f, que é esse vermelho aí, gradiente da função que eu quero maximizar ou minimizar, se ele não estiver no mesmo plano que esses dois gradientes das restrições, se ele formar um ângulo, isso significa que o vetor tangente a essa curva lilás aí, ou turquesa, deixa eu ver se eu consigo desenhar ele de uma cor que não misture, que não fique confuso em relação às outras. Acho que eu vou usar um amarelo mais destacado que tem aqui, se bem que ele está praticamente igual a esse outro. E esse daqui não dá para distinguir muito ele. Esse vetor que eu desenhei de amarelo aqui, estou pensando nele como sendo o vetor tangente a essa curva turquesa.
ele é perpendicular ao gradiente de G1, que é um vetor perpendicular normal à superfície branca, aí no caso. E esse vetor amarelo também é perpendicular ao gradiente de G2, que é o vetor perpendicular, um vetor normal à superfície amarela. Então, se ele é perpendicular aos dois, ele é perpendicular ao plano gerado por G1, pelo gradiente de G1 e pelo gradiente de G2. E o que eu estou interessado é que o gradiente da F seja perpendicular a esse vetor tangente à curva turquesa. Por quê? Para que a curva turquesa seja tangente à superfície de nível correspondente da função f, essa superfície vermelha. É análogo a essa situação aqui. Porque se não for tangente, se a curva de nível, se a curva da restrição, que seria essa daqui, não for tangente à curva de nível da f, ela atravessa a curva de nível da f e aí você não tem um ponto de máximo nem um ponto de mínimo lá onde as duas se encontram. Ok? Então essa é a situação para a curva da restrição aí, que é essa curva verde, tangenciar a curva de nível mais externa possível, do valor mais alto possível da f. A mesma coisa vale para o valor mínimo. Eu estou exemplificando com o máximo, mas qualquer valor extremo vai acontecer isso. Você tem a sua restrição lá. Vou voltar no caso unidimensional aqui. E você quer encontrar pontos onde as curvas de nível, a sua condição de restrição, a curva dada pela restrição, só tangencie, só encoste na curva de nível mínima ou máxima e continue do mesmo lado, como aqui, por exemplo. E você não está procurando pontos onde elas cruzem, como aqui. Então, os pontos de tangência são onde acontece isso daqui, dos vetores. O vetor tangente à curva, que é a combinação das restrições, ser perpendicular ao vetor gradiente da f. A mesma coisa daqui, ó, o vetor tangente à curva de restrição seria um vetor aqui assim. E aqui a gente quer que os dois sejam perpendiculares. Aqui é a mesma coisa. A condição de restrição tem vetor tangente nessa direção e o vetor gradiente da f, que é o que importa aqui, esse amarelo, é perpendicular a ele. Ok? Mas o que isso significa? Dizer que o gradiente da f é uma combinação linear do gradiente da G1 e do gradiente da G2. Talvez vocês já tenham visto esse conceito de combinação linear lá no curso de álgebra linear, mas eu vou relembrar aqui de qualquer forma. Então, o problema que a gente tem é esse, identificar os extremos da função f, desde que sejam satisfeitas essas condições entre as variáveis x, y e z, duas condições aí. Então, para que isso aconteça, uma necessidade, ou uma condição necessária, é que o gradiente da f seja combinação linear dos gradientes dessas duas restrições, ou seja, um lambda vezes o gradiente da G1. Poderia chamar de lambda 1 e lambda 2, lambda 1 vezes o gradiente da G1, mas para não ficar mais índices aí envolvidos, eu vou chamar essas constantes aí de lambda e mi. G1 de x, y, z. Mais um certo outra constante aqui, vezes o
gradiente de G2. Então essa é a ideia. Que é isso daqui, você decompor o gradiente da f como um múltiplo do gradiente de G2 mais um múltiplo do gradiente de G1. É o que a gente faz lá no plano cartesiano quando a gente separa os componentes x e y de um vetor qualquer. Você projeta aqui, você tem a Vx, projeta aqui, você tem Vy, ou V1 e V2. Esse Vx é uma certa constante vezes o vetor 1, 0. E o Vy é uma certa constante vezes o vetor 0, 1. Seria essa ideia de escrever o gradiente da f como uma constante vezes o gradiente da primeira restrição, mais outra constante vezes o vetor da segunda restrição. É uma maneira de garantir que o gradiente da f está no plano gerado pelo gradiente de G1 e pelo gradiente de G2. Então, isso daí vai te dar, se for um problema de 3 variáveis como esse, vai te dar três equações envolvendo as variáveis x, y e z e mi e lambda. Mas além disso, a gente tem as duas condições de vínculo, que completa 5 equações para 5 variáveis envolvidas aí. Então a gente vai ter G1 de x, y, z igual a uma certa constante, que era a primeira restrição, e G2 de x, y, z igual a C2. Então essa é a cara de um sistema de equações que a gente obtém quando a gente usa o método dos multiplicadores de Lagrange num problema com duas restrições. Então é exatamente semelhante com o que a gente viu para uma restrição só na aula anterior, que era, cadê o método dos multiplicadores de Lagrange? Aqui está. Isso aqui a gente vai procurar pontos, no caso de uma restrição só, em que o gradiente da f é um múltiplo do gradiente da restrição, da g, e, além disso, que a restrição seja satisfeita. Se eram duas variáveis, isso aqui vai me dar duas equações. Essas equações nos gradientes aí é uma equação vetorial, ou duas equações, se você olha componente a componente. Mas são três variáveis, que são o x, o y e esse lambda aí, que é um número que a gente não sabe quanto que é, mas faz parte aí determinar ele na solução desse sistema. Se são três coisas desconhecidas, a gente precisa pelo menos três equações para conseguir achar alguma solução aí significativa, que é o que a gente faz. Então, no caso de duas restrições, a gente vai ter duas variáveis auxiliares extra, aí, ou dois multiplicadores de Lagrange, digamos assim. Poderia chamar de lambda 1 e lambda 2, como eu disse, mas vou chamar de lambda m. Vamos ver um exemplo aqui para fixar essas ideias e ver como que a gente faria as contas. Vocês vão ver que é bem idêntico com o caso de uma variável só, de uma restrição só. Então, um exemplo seria esse. Maximizar essa função x mais 2y mais 3z
sobre a curva que é a interseção do plano x menos y mais z igual a 1. Então, isso aqui seria uma das restrições. G1 de x, y, z. E o ponto tem que estar também em cima do cilindro x² mais y² igual a 1. Outra restrição. Então, esse aqui seria G2 de x, y e z. Só que, na verdade, ele acaba não dependendo de z aí, porque esse cilindro é paralelo com o eixo z. Se você for pensar em termos de esboçar essa região, a ideia é que a gente tem um cilindro aí em torno do eixo z. Observa que quando a gente está trabalhando no R3 ou com 3 variáveis, essa equação x² mais y² igual a 1 não representa mais um círculo, porque qualquer ponto que tenha, por exemplo, se você faz o z igual a 0 e o x² mais y² igual a 1, você vai estar satisfazendo essa equação. Mas aí se você troca o z de 0 por 200, a equação continua satisfeita. Então, se ela é satisfeita para algum par de valores de x e y, e z igual a 0, ela também é satisfeita quando z é igual a... mantendo o mesmo par de valores de x e y, fazendo z igual a 1, ou 2, ou 0,73, ou qualquer coisa assim. Então, o z não importa para essa equação. Essa outra equação aqui, x menos y mais z igual a 1, é a equação de um plano. Então, ela corresponde, sei lá, só para fins de... não sei se a posição vai ser essa, mas a ideia é que é a interseção de um plano com o cilindro. E aí a interseção das duas coisas, do plano com o cilindro, vai ser uma elipse. A gente não precisa desse desenho para resolver o problema, como a gente já viu em outras situações antes. Eu estou desenhando aqui só para vocês entenderem o que está se passando aí, mas não é necessário para a gente resolver. E a f, que é essa função aí, é interessante observar que o x, o y e o z aparecem elevados a 1. Então, as curvas de nível da f são planos. Teria que estudar como é que esses planos estão aí, mas são planos paralelos. X mais 2y mais 3z igual a 0, por exemplo, vai ser um plano passando pela origem. X mais 2y mais 3z igual a 1, vai ser um outro plano paralelo com esse primeiro. X mais 2y mais 3z igual a menos raiz de 3, vai ser outro plano paralelo com esses outros dois primeiros. Então, as superfícies de nível, se eu falei curvas de nível antes, eu quis dizer superfícies de nível. As superfícies de nível da F, deixa eu usar o vermelho, vão ser um conjunto de planos aqui. Vamos supor que tenha um aqui. Esse plano não é necessariamente paralelo com aquele azul ali, embora talvez tenha ficado parecendo que ele é paralelo. Mas é difícil visualizar as coisas no tridimensional aí. A ideia é que as superfícies de nível da F vão ser planos, como esses vermelhos que eu desenhei. E aí o que a gente vai procurar são pontos. Vamos supor que tem um desses planos aqui assim, que essa curva roxa aí toca ele em um ponto aqui assim, toca esse plano vermelho. Então ele é uma
superfície de nível da F, que é essa curva roxa, só encosta nela e continua do mesmo lado. E lá na outra, pode ser que tenha um outro desses planos lá para baixo, superfície de nível da F também, em que essa curva roxa toca, vamos supor que seja naquele ponto lá. Toca aquele outro plano. Então, é difícil visualizar, não é necessário isso para resolver o problema. Para resolver o problema, a gente só precisa procurar o seguinte. Eu quero que o gradiente da F seja uma combinação linear dos gradientes da G1 e da G2. Vamos chamar esse daqui, deixa eu calcular primeiro os gradientes antes de montar as equações. O gradiente da G1 vai ser derivado em relação a x é 1, em relação a y é menos 1, em relação a z é 1. A segunda condição, que é essa daqui, o gradiente da G2 vai ser 2x, a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y é 2y. Tem que ter três componentes, porque o problema aí envolve três variáveis, x, y e z. Mesmo que essa equação aqui não tenha o z explicitamente, é porque essa superfície é paralela ao eixo z. Mas como a função g2 não depende de z, a derivada dela parcial em relação a z é simplesmente zero. Ela é como se fosse constante em relação à variável z. Não sei por que sumiu aqui, mas deixa eu reescrever essa parte. 2x, 2y e 0. É o gradiente da G2. E quem mais? Eu vou precisar do gradiente da F, que é 1, 2 e 3 aí, né? As derivadas parciais em relação a x, y e z. Então, aquela equação, gradiente da F igual a um certo multiplicador de Lagrange vezes o gradiente da G1, mais um outro multiplicador de Lagrange vezes o gradiente da G2, vai se traduzir em três equações aí que eu vou escrever aqui. Primeiro componente do gradiente da F é 1, derivada parcial em relação a x. Poderia ter calculado também. Deixa eu colocar aqui o gradiente da F. Para constar 1, 2 e 3. Que aí a gente calcula componente a componente. A gente vai ter o primeiro componente da F, que é 1, do gradiente da F. Isso tem que ser lambda vezes o primeiro componente do gradiente da G1, que é 1 também, mais μ vezes o primeiro componente do gradiente da G2, que é 2x. Pronto, essa é a primeira equação. Primeiro componente dos três gradientes envolvidos aí. Segundo componente do gradiente da F, 2, tem que ser lambda vezes a derivada, o segundo componente do gradiente da G1, que é menos 1, mais μ vezes o segundo componente da G2 do gradiente, que é 2y. 3, que é o terceiro componente do gradiente da F, tem que ser igual a lambda vezes 1, agora esse 1 aqui, mais μ vezes 0. Então, deixa eu colocar aqui, eu não ia escrever não, mas só para saber que a gente levou em conta isso.
E aí tem as condições de vínculo, que é que o x mais o y menos o y, né? Mais o z tem que dar 1. E o x quadrado mais o y quadrado tem que ser igual a 1. Pronto, isso me dá todas as condições aí. Me dá 5 equações para 5 incógnitas. Ok, as equações não são tão complicadas assim. Por exemplo, dessa terceira equação a gente obtém que o lambda tem que ser igual a 3. E aí a gente pode substituir isso aqui e aqui. Deixa eu ver se dá para tirar o mi de algum outro lugar. Dessas duas, a gente obtém, subtraindo esse 3 dos dois lados aqui, 2μx. Na verdade, deixa eu separar aqui. Dessa equação aqui de cima, a gente vai ter 2μx igual a 1 menos 3, que dá menos 2. Então, x tem que ser menos 1 sobre mi. Dessa outra equação aqui, fazendo lambda igual a 3, de novo vai dar menos 3 aqui, só que somando 3 dos dois lados dá 2μy igual a 5. Então, o y vai ser 5 sobre 2μ. Então, eu já tenho o x e o y relacionados com o mi. Posso substituir essas duas na última equação aí, porque aí ela não envolve o z. Então, eu posso pegar esses dois valores aqui e substituir nessa equação. E obter o quê? X ao quadrado dá 1 sobre mi quadrado, mais y ao quadrado dá 25 sobre 4 mi quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Isso daqui é a mesma coisa que 4 quartos de mi quadrado. 4 sobre 4 mi quadrado. A gente pode juntar tudo. 4 mais 25 dá 29. Ok, então aqui eu só multipliquei por 4. Por 4 aqui. Para ficar com o mesmo denominador. Fica 29 sobre 4 mi quadrado. E a gente pode multiplicar o mi quadrado pelo 1 aqui e ficar com 29 sobre 4. Então, o mi é raiz de 29 sobre raiz de 4, que é 2. Por que é útil esse mi aí? Porque aí eu substituo nessas duas expressões aqui, encontro o x e o y. Então, o x é menos 2 sobre raiz de 29. E o y, 2mi é justamente raiz de 29, então vai ser 5 sobre raiz de 29. Beleza. Determinei o x e o y. Falta só o z, mas eu tenho essa equação que eu não usei ainda, que relaciona justamente o z com o x e o y. Então, o z vai ser 1 menos x mais y. Resolvendo ali para z. Z
aqui. Z é 1 menos x mais y, que vai ser 1 mais 2 sobre raiz de 29, mais 5 sobre raiz de 29. Isso dá 7 sobre raiz de 29. Ou se você quiser juntar tudo numa fração só, isso é 7 mais raiz de 29 sobre raiz de 29. Pode até multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 29, se você quiser escrever isso de outra forma, mas não tem necessidade. Isso aqui já me dá o Z. E esses dois aqui, o x e o y. Então, teve algum quadrado aí que o... Porque eu estou pensando aqui que a gente tem duas possíveis soluções aí, pensando nessa análise que eu tinha feito aí de como que são os gráficos. Essa curva roxa aí, que é uma elipse, vai tangenciar os dois planos aí, onde a função assume o valor máximo e o valor mínimo. As curvas de nível são vários planos paralelos aí. Só que aí dois deles tangenciam essa curva azul. Vai ter outros que vão cortar ela. Por exemplo, um plano intermediário aqui. Cortaria essa curva roxa em 2 pontos, não seria tangente a ela. Mas você vai ter dois que são tangentes. Eu achei um só ali, eu pensei até, eu devo ter em algum quadrado aí, esquecido de considerar que tinha duas soluções. E é justamente aqui, ó, mi quadrado igual a 29 sobre 4. Então, o mi tanto pode ser a raiz de 29 sobre 2, quanto pode ser menos essa raiz. Então, é mais ou menos ali, que vai refletir em menos ou mais aqui, mais ou menos aqui no y, quando a gente substitui os valores. E quem mais? O z também vai depender. Agora, esses mais ou menos e menos ou mais, eles são sincronizados aqui. Quando x for menos 2 sobre raiz de 29, o y vai ser mais 5. Quando x for mais 2, o y vai ser menos 5 sobre raiz de 29. Então, um é o oposto do outro. Aqui, como o z era 1 menos x mais y, aí aqui fica mais ou menos, e o y também mais ou menos 5 sobre 29. Então, fica assim. Aqui vai ter um mais ou menos. E aqui mais ou menos 7 mais raiz de 29 sobre raiz de 29. Então tem essas duas possibilidades aí, os candidatos. Deixa eu escrever aqui. Candidatos. P1, que é menos 2 sobre raiz de 29, 5 sobre raiz de 29 e mais 7 vou colocar assim, 1 mais 7 sobre raiz de 29. Raiz de 29 só debaixo do 7. Então esse seria um ponto. E o outro seria a mesma coisa com o sinal
trocado aqui. 2 sobre raiz de 29. O y menos 5 sobre raiz de 29. E o z 1 menos raiz de 1 menos 7 sobre raiz de 29. Então, aí a gente tem os dois candidatos. Calculando o valor da função nos dois, a gente identifica qual que é o máximo e qual que é o mínimo. A função é x mais 2y mais 3z. Então a impressão é que esse daqui vai ser o maior, porque o valor de z é maior aí. O valor de y também é maior, só o do x que é menor aí. Então f de P1 vai ser x mais 2y mais 3z. Vai ser o x aí no caso é menos 2 sobre raiz de 29, mais 2y vai ser mais 10 sobre raiz de 29. Aí vai ter 3 vezes esse 7 aqui, 21. Então é 21 mais 10 menos 2. 31 menos 2, 29 sobre raiz de 29, que é a mesma coisa que a raiz de 29, mais 3 vezes esse 1 aqui. Então vai dar 3 mais raiz de 29. O f de P1 e o f de P2. Isso eu estou fazendo para identificar qual que é o máximo e qual que é o mínimo. Eu achei os candidatos, aí calculo o valor da função em cada um deles. No segundo caso, a gente troca o sinal de todo mundo, com exceção desse aqui, que é 3 vezes ele vai dar o 3 ali, só que agora menos raiz de 29. Então, raiz de 29, se a gente pensar que a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6, está entre 5 e 6. Mais 3 vai ficar entre 8 e 9. Então, esse valor aqui fica entre 8 e 9. E esse aqui fica entre 3 menos 5, que é menos 2, e 3 menos 6, que é menos 3. Entre menos 3 e menos 2, o f de P2. Então, resumindo, esse daqui é máximo. E esse daqui é mínimo. Dentre os pontos dessa elipse roxa aqui, essa função assume o valor máximo no ponto P1, que é isso daqui, e mínimo nesse ponto P2. Ok? Então, essa é a estratégia que a gente usa quando a gente tem um problema de maximização ou minimização com mais do que uma restrição sobre as variáveis. No caso aqui, 2 restrições. A gente considera 2 multiplicadores de Lagrange. Se tivesse 3 restrições, 3 multiplicadores de Lagrange. A gente escreve o gradiente da função que a gente quer maximizar ou minimizar como uma combinação linear dos gradientes das condições. E simplesmente resolve essa equação, ou esse conjunto de equações, tenta resolver, né? Nem sempre, aí esse exemplo, as equações são relativamente fáceis de se resolver, mas nem sempre isso acontece. Às vezes são equações complicadas. Falando em equação complicada, eu queria só fazer um comentário rápido sobre o exercício que eu deixei no vídeo anterior, que era esse daqui, minimizar
Ah não, isso aqui é o que a gente resolveu agora. O da aula anterior, eu não vou resolver ele ainda, eu vou continuar deixando para vocês. Mas ele diz o seguinte: usando o método dos multiplicadores de Lagrange, identificar o ponto da parábola y igual a 1 menos x quadrado, que está mais próximo do ponto 2, 3. Vocês resolvendo isso daí, vocês vão ver que vão cair numa equação cúbica. Então, normalmente a gente não tem o hábito de encontrar raízes de equações cúbicas. O que eu sugeriria é vocês colocarem ela no Wolfram Alpha e ver que raízes que ele encontra lá. E essas raízes, uma ou mais que tiverem, vão te dar os candidatos aí. Eu acho que vai ser uma equação cúbica em x, dependendo de como você montar aí. Porque o x que aparece ao quadrado aqui. Mas tem que ver a conta direitinho. Então o que eu sugiro é, para encontrar essa raiz, que vocês usem o Wolfram Alpha. E aí usem esse valor do x para obter o y, por exemplo, que substituindo aqui, por exemplo, você encontra o y correspondente. Porque uma restrição é que o ponto esteja em cima da parábola, ou seja, ele tem que satisfazer essa condição. Na verdade, essa que é a condição sobre as variáveis x e y. E a função que você quer minimizar é a distância do xy até o ponto 2, 3, que essa. Eu até sugeri lá de vocês procurarem minimizar o quadrado da distância, que é mais fácil do que minimizar a distância. Se você achar minimizar o quadrado da distância, você minimiza a distância também. É só tirar a raiz desse quadrado da distância.